Me diz uma coisa, você já matou umas amiocucas? Caso a resposta seja sim, fica aí que esse vídeo é para você. Caso a resposta seja não, fica aí também para você nunca correr o risco de matar uma. Nos meus últimos vídeos eu vim mostrando muito essa planta, dando ela como exemplo de várias coisas, principalmente exemplo de resiliência. Eu falei em vários vídeos como essa planta é resistente, em especial eu fiz um shorts que eu intitulei Plantas Impossíveis de Matar. E qual não foi a minha surpresa em que muitas pessoas, gente, eu fiquei de cara, muitas pessoas começaram a me procurar nas redes sociais dizendo que não somente tinha matado uma zamioculca, como achava essa planta de extrema dificuldade de cultivo. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada, eu vou fazer um resumo aqui das possíveis causas que as pessoas estão tendo de problema com essa planta para ver se ajuda a resolver, porque essa planta não é difícil de cuidar. Então, se você está chegando agora, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem, mais especificamente plantas de interior. Todas as sextas-feiras eu posto um vídeo novo sobre plantas e durante a semana eu coloco vários vídeos, vários shorts para você ficar com bastantes informações. Então, já se inscreva no canal e toque o sininho para receber todas as notificações. De repente, o vídeo daquela semana pode salvar a sua planta daquela coisinha que você não sabe resolver. Eu tenho uma filosofia muito certa na minha cabeça a respeito do cultivo de plantas de interior. Eu parto da premissa de que se você não conhece a sua planta, é impossível você entender. O cultivo de planta de interior é muito difícil do cultivo de plantas em jardim. Essa mesma planta no jardim, plantada na terra debaixo de uma árvore, tem um comportamento totalmente diferente dessa planta dentro de casa em um vaso. Então, é por isso que eu sempre começo os meus vídeos, quando eu vou falar sobre plantas, explicando sobre a origem e a biologia das plantas. Em especial, agora a gente vai falar um pouco da biologia dessa planta, porque a biologia, a morfologia dela, ajuda demais a gente entender como que a gente deve cuidar dessa planta. Essa planta é chamada de Raven. Ela é uma variedade das amioculcas ameifolia. Mas todos os cuidados que eu vou falar para ela servem para todas as plantas, tá? E a primeira coisa que você precisa saber sobre essa planta, e aí isso já vai te ajudar muito a entender o tipo de cuidado que você tem que ter com ela, é que a zamioculca é uma suculenta, meu povo. É isso mesmo. Zamioculca é considerada sim uma planta suculenta e não somente uma planta suculenta comum. É uma planta suculenta de sombra. Ou seja, o funcionamento dela é igual ao das suculentas. Aí você me pergunta, peraí, Laís, você tá me dizendo que essa planta aqui que eu posso colocar no meu escritório, dentro da minha casa, do meu apartamento, mesmo que eu não tenha uma janela super iluminada, mesmo que eu tenha só um cantinho bem escuro na minha casa, essa planta é uma suculenta? Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Essa planta pode ser considerada sim do grupo das suculentas e é isso mesmo que você entendeu. Ela absorve a maior parte da água e do CO2 nos períodos noturnos ou nos períodos escuros do dia. E é por isso que no paisagismo essa é uma planta por excelência para ambientes escuros. Sempre que o ambiente é escuro, a gente vai lá e coloca uma zamioculca porque ela dá conta. E só uma observação a respeito deste espécime aqui. Essa aqui é uma zamioculca Raven, como eu já falei, Raven, não sei qual é, Raven, só que não é Raven de céu não, tá? É com R, Raven. As folhas dela nascem um verde bem clarinho e aí ela vai ficando um verde escuro até que ela se torna preta. Ela fica preta mesmo, tá? Essa planta pode ser considerada preta. Mas as outras não. Tem a variedade normal, a zamioculca ameifolia mesmo, que é a espécie. Ela fica um verde escuro. A zamioculca ameifolia, caso você deixe ela num lugar um pouco mais claro, ela fica com um verde mais claro. Se você deixa ela um pouco mais para dentro da sua casa, num lugar mais escuro, a zamioculca ameifolia também vai ficar um pouco mais verde escura, mas ela não chega a ficar preta como essa aqui. Tá, agora vamos falar um pouco sobre as folhas. Muita gente se confunde e acha que cada parte dessa aqui é uma folha da planta, mas não, gente, na verdade, a folha da planta, a folha é tudo isso aqui, ó, desde que sai do solo, chegando até aqui em cima, essa é a folha da zamioculca. Ela chega desde aqui do solo até aqui a ponta. Isso aqui que você tá vendo, ó, chama folíolo,
que é uma folha dentro da folha. Na verdade, é uma folha pequena dentro da folha. Algumas plantas possuem folíolo e a zamiofolia, ou zamioculcas em geral, elas têm isso muito proeminente. Então, ó, isso aqui não é uma folha da planta. A folha é isso tudo. Deixa eu levantar aqui meu vaso para você não ter dúvida. É isso tudo que vem daqui, indo até aqui em cima. E essa parte pequenininha aqui é chamada de folíolo. Aí você me pergunta, Laís, se isso tudo aqui é folha, quer dizer que a zamioculca não tem caule? Tem sim. O caule dela é chamado de rizoma, que é um tipo de caule horizontal em relação à terra, que pode tanto ser subterrâneo, no caso da zamioculca, mas também ele pode ser aéreo. A gente vê isso com mais recorrência nos filodendros. O da zamioculca é esse caule aqui que eu tô apontando, que vocês podem ver que tá até um pedacinho para fora. E os rizomas têm uma função bem específica de armazenar água, nutrientes e açúcares, que são os produtos da fotossíntese para que a planta utilize mais tarde. Vamos observar outra coisa aqui. Olha o brilho dessa planta. Só para constar, eu não passei nenhum produto, nenhum óleo nela. Essa cera é natural dessa planta e ela tem uma grande função: diminuir a perda de água. Então eu já falei aqui 4 coisas super importantes que você precisa entender sobre a planta para aprender a cultivá-la. A primeira delas ela é uma planta suculenta e ela também é uma planta de sombra. As folhas dessa planta têm uma camada bem poderosa de cera e essa planta tem um rizoma que guarda água e alimento debaixo do solo. Agora guarda essas informações aí que já já eu vou voltar nelas. Eu vou apresentar agora uma outra informação que eu acho fundamental para entender o tipo de cultivo de plantas de interior, que é a origem das plantas. A zamioculca zamiofolia é nativa da África, principalmente do leste africano. As pesquisas ainda não são muito precisas a respeito da origem exata, do locus exato dessa planta. E como ela tem passado por muitas modificações, a gente fica mais difícil entender. Mas especula-se que essa planta tem origem em áreas rochosas, ela nasce em áreas rochosas e fica protegida pelas sombras da rocha. Então, nada de sol direto para essa planta. No máximo, uma claridadezinha assim, mas a verdade é que ela se desenvolve bem mais em ambientes mais escuros. Eu notei uma coisa que até eu estudar sobre essa planta, eu não tinha me atentado. Eu comprei essa planta e coloquei no lugar bem escuro. Em questão de 1 mês e meio, ela soltou ela veio com 3 folhas, hoje ela tem 9. Ela soltou praticamente 6 folhas no mês seguinte que eu comprei. Eu colocava ela num lugar bem mais escuro, muito mais escuro do que o que ela tá hoje. E aí, quando eu trouxe ela para um lugar um pouquinho mais claro, mas assim, ela nem pega sol direto, pega só uns raiozinhos de manhã bem transversais, ela fica atrás de muitas vegetações, mas ainda assim eu percebi que ela parou de produzir folhas novas. Então, eu percebi que o que pode ter acontecido com essa planta é que, como eu coloquei ela no lugar mais claro, e ela gosta de lugares mais escuros, pelo fato dela ser uma suculenta e captar melhor a água e o CO2 em ambientes escuros, como eu coloquei ela no lugar claro, então ela diminuiu a sua taxa de crescimento. Eu vou voltar essa planta para um lugar mais escuro, vou fazer o teste nos próximos meses e eu venho aqui, óbvio, contar para vocês. O próximo tópico que eu acho muito importante a respeito de cuidado com as plantas é a compra. Eu sempre falo que planta boa precisa vir boa, planta ruim chega ruim na nossa casa, a tendência é piorar. E hoje em dia no mercado tem muitas variedades, plantas grandes, pequenas, preta, verde. Eu, se não me engano, já vi até uma variegata que ainda não chegou aqui no Brasil, mas não importa. Algumas características delas têm que ser iguais para todas. A planta tem que ser de alta qualidade e, para mim, uma zamioculca de alta qualidade tem que ter algumas características. Eu sempre falo para as pessoas comprarem plantas com muitos brotos. Tem até um vídeo que eu falei na semana passada sobre isso. No caso da zamioculca quanto maior o número de folhas, melhor. E se tiverem nascendo novos brotos, novas folhas, melhor ainda. Então, quando você olha para uma planta, geralmente ela parece assim. Ela tem algumas hastes mais compridas, as folhas mais grossas, as folhas mais antigas mais escuras, as folhas que estão nascendo mais claras. É assim que ela deve parecer.
Quando as folhas novas nascem, elas são mais finas mesmo, mais claras e tem uma cutícula mais fina. À medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai ficando mais velha, a cutícula vai ficando cada vez mais serosa, mais espessa, mais dura e a folha vai ficando cada vez mais escura. As folhas antigas da Zamioculca, ela tem que parecer borracha, ela tem que ser borrachuda mesmo. Você tem que passar a mão nela e ter a sensação de que você está pegando numa borracha. Se ela não tiver assim, tem alguma coisa errada e o erro pode estar lá na raiz e você está comprando alguma coisa que não vale a pena. Então, só resumindo, para você comprar suas Zamioculcas, você tem que reparar no seguinte: as folhas mais antigas têm que estar com um verde mais escuro, no caso dela ser verde, ou no caso dela ser preta, tem que estar preta. A cutícula das folhas mais escuras tem que estar bastante espessa, ela tem que estar com uma sensação de borracha, como se você estivesse pegando numa borracha de apagar. As folhas mais novas, mais claras, verdinhas mais claras e fininhas. Tá tudo certo, se elas nascerem fininhas, ela vai encorpando com a idade. Luz e água. Aqui eu considero que o bicho pega para algumas pessoas. Eu sempre costumo dizer que há algumas plantas que quanto mais a gente mexe, menos elas progridem. E tem outras que quanto menos a gente mexe, mais elas progridem. Eu acredito que a Zamioculca seja nenhuma dessas duas, ela não se encaixa em nenhuma dessas alternativas. Ela é uma planta muito fácil mesmo de cuidar e é bastante resiliente. Se você mexer demais, ela sobrevive. Se você mexer de menos, ela vive esplendorosa. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo para você gravar 4 informações que iam te ajudar a cuidar da sua planta? A primeira delas é que ela é uma planta suculenta, ela é de sombra, as folhas dela têm essa cutícula super espessa e ela tem esse rizoma aqui embaixo que ajuda a guardar água. Mas eu acrescentaria mais uma informação: o fato da origem dessa planta ser provavelmente no meio das rochas. Gente, planta que vive no meio de pedra precisa de quê? Me diz aí você, me diz. Não precisa de quase nada. Essas plantas são extremamente resistentes. Elas só não são resistentes a 2 coisas que você não encontra no meio de rocha fechada. A primeira delas, muita luz, e a segunda, água. Por isso que eu sempre falo, para cultivar a planta, você precisa entender sobre elas e aprender a conviver da forma certa com elas. Por falar em aprender a conviver com as plantas, você já garantiu o seu e-book gratuito que eu estou disponibilizando para você? Aqui eu tenho um e-book gratuito para te mostrar como ter cultivos perfeitos de plantas de interior. Eu separei o e-book em 12 capítulos, um para cada necessidade específica para as plantas de interior. Esse e-book surgiu da necessidade de canalizar o conhecimento geral sobre plantas e cultivos em geral para o cultivo de planta de interior, que é inteiramente diferente do resto do cultivo de plantas. Paredes, janelas, vidros e vasos mudam completamente a dinâmica da sua planta. Se você tem enfrentado dificuldade em achar o lugar certo para deixar a sua planta sem doença, não entende por que as suas plantas úmidas ainda ficam com as pontas marrons e amarelas, não sabe o melhor vaso para colocar, tem dúvida de que tipo de adubo usar, dentre outras coisas, você precisa ter esse e-book que eu estou disponibilizando para você, para decifrar essas 12 variáveis que desencadeiam todos esses mistérios que acometem as nossas plantas. Clica aqui no link abaixo da descrição para garantir o seu. Eu acredito tanto no valor desse e-book que eu estou confiante de que você vai adorar o conteúdo. Isso me motiva ainda mais a oferecer esse presente para você que me acompanha aqui no canal. Tudo que eu preciso que você faça é uma ajuda com a hospedagem da plataforma, que cobrou R$1 por pessoa para acessar o e-book. É como se você tivesse que pagar um frete de um produto que você ganhou. Só que eu só consegui fazer isso, esse acordo de R$1 com a plataforma, com os primeiras 500 pessoas que acessarem o e-book. Depois desse número, a oferta de R$1 termina. Então, não fique para trás. Não espere. Pegue a sua cópia e viva a sua vida verde sem pontas amarelas. Se você não gostar do e-book, eu te reembolso esse valor de R$1 que você deu para a plataforma, tá? Sem problema, você não vai ficar no prejuízo e eu não vou ficar estressada com você. Bora, mais uma vez,
Aqui tá o que você vai receber desse e-book. Os 12 fatos que têm influência direta nas suas plantas indoor, como luz, local, vaso, adubo, substrato. Ainda as plantas que se adequam a uma gama enorme de lugares na sua casa. Vamos falar como a luz influencia na decoração Urban Jungle e como comprar plantas e como exibi-las. E esse e-book gratuito ainda tem bônus, gente. Dá para acreditar? É gratuito e ainda tem bônus. Orientações gerais de convivência com as suas plantas, indicação de plantas raras, caso você queira se tornar um colecionador ou já seja, técnicas orgânicas de tratamento contra pragas e ainda um guia básico de orquídea Phalaenopsis para cultivo indoor. Então, tente agora mesmo pegar o seu e-book. Se as 500 pessoas já pegaram esse preço de R$1, então entra na lista de espera que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou dar um jeito de mandar esse e-book para você em primeira mão. Então, voltando, falamos que a planta é uma suculenta de sombra, com folhas cerosas e possui rizoma, certo? Isso quer dizer, meu povo, presta atenção, que essa planta não precisa de quase nada. Ela não precisa ser regada dia sim, dia não, que é o grande problema das pessoas. Ela não precisa ser adubada a cada 15 dias, como a maior parte das plantas de interior. Ela não precisa de muita luz. Ela não precisa de muita umidade. Tudo que a gente fala para plantas de interior não se aplica para ela. E é por isso que a gente acaba perdendo, porque acaba colocando tudo no mesmo bolo. E aí que eu acho que as pessoas se embolam realmente. Coloque em um lugar muito iluminado, isso vai estressar a sua planta e ela pode morrer. Quando você vai molhar as suas plantas, você acaba também molhando muito a sua planta. Então, gente, ela é uma suculenta, ela não precisa de muita água. Na verdade, ela precisa de pouca água. Uma boa rega adequada, presta atenção, a cada 3 semanas, se você mora num lugar seco, tá de bom tamanho. Não precisa mais do que isso. Se você mora em lugares naturalmente mais úmidos, você pode regar a sua planta uma vez por mês, que tá ótimo. No período de inverno, você pode também diminuir a rega dessa planta numa boa que ela aguenta. Eu realmente acredito que é aqui que tá o ponto negativo das pessoas. Eu acho que quem deixou lá nos comentários, eu matei a minha zamioculca, pode ter regado a planta uma vez por semana, achando que estava regando pouco, na verdade estava afogando a planta. Em relação à luz, ela gosta de escuro. Se você tem um lugar que seja bem escurinho, se você mora naqueles condomínios espelhados, com vidro fumê, preto, verde, sei lá, aqueles que não deixam quase passar a luz, pronto, essa planta cabe na sua casa. É por isso que a gente acha essa planta com muita frequência em shoppings e em escritórios também. Agora vamos falar um pouquinho do substrato que eu tenho aqui. O substrato é típico de suculenta, tá? Eu coloco assim, em geral, 60% de terra, mais terra vegetal, mais humus de minhoca e 40% de perlita. Ponto. É isso que eu coloco e nada mais. A gente pega o vaso, ele fica leve assim, ó. Parece que tá pegando isopor. Com o tempo ela vai ficando mais pesada porque a planta cresce e aí é o peso da planta. Tipo de vaso. Eu recomendo sempre um vaso com furo. E para quem já perdeu ou está começando, coloca num vaso de barro para perder o excesso de água. Eu mesma molho a minha planta uma vez a cada 3 ou 4 semanas. Então eu prefiro colocar a minha em um vaso de plástico, porque assim eu vou ter garantia de que a água não vai sair pelos poros de vasos porosos. Então eu sei que de 3 a 4 semanas está um tempo bom para eu regar a minha planta. Vamos falar sobre pragas. Essa é uma das plantas mais difíceis de ter praga. É muito difícil essa planta morrer porque tem alguma praga, como cochonilhas e pulgões e qualquer coisa do tipo. Ei, você aí que mata sua zamioculca, presta atenção se você não colocou ela no sol, por descobrir que ela é suculenta, aí você já deduziu. Suculenta precisa de sol e aí você colocou no sol. Ou porque molhou demais com uma frequência muito alta. Porque, gente, ninguém mata planta afogada quando molha só uma vez. Você tem que fazer isso com muita frequência, mas eu já fiz um vídeo e eu vou deixar aqui em cima no card, depois você vai lá e assiste. Pois bem, eu vejo muita planta morrendo por isso, por excesso de água e de luz. Mas eu nunca vi
Pode até acontecer, mas eu nunca vi nenhuma planta dessa cheia de cochonilha ou de pulgões ou outras pragas. Se você já viu, coloca aqui nos comentários, me marca que eu quero ver também. Eu até vejo com podridão e com fungo por causa do excesso de água, mas pragas é muito difícil. Ela é uma planta muito resistente a várias pragas, desde que você respeite a quantidade certa de luz e a quantidade certa de água que ela precisa, ela não vai te dar problemas. Então, se você tem matado essa planta, presta muita atenção nessas duas coisas. É só isso, gente. Diminua a quantidade de rega e coloque a sua planta na sombra. Ela vai responder muito bem a essas mudanças. Eu sei que muita gente vai perguntar, Laís, como que faz divisão, como é que faz produção? Eu não quis dedicar esse vídeo a isso, eu só quis dedicar esse vídeo ao fato de esclarecer que ela sim é uma planta de baixa manutenção, extremamente resistente e ótima para você ter em casa. Se você está matando, presta atenção nessas duas coisas, não precisa de muita coisa, gente, são essas duas coisas, baixa luminosidade e baixa rega, que eu tenho certeza que a sua planta vai se recuperar. E se você quer ter em mãos o e-book que eu preparei, acesse o link abaixo. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com aquele amigo que já matou umas amiocucas. Até semana que vem, pessoal. Tchau!